Saudações a todos, eu sou o Aderto Falo Griote e estamos aqui para mais um episódio do podcast Saiba Mais. Pela segunda vez temos o nosso convidado Dash, ele que é estudante de filosofia, estudante de teologia e muitas outras ciências. Para este episódio nós vamos falar sobre três temas e estão todos interligados. Vamos falar sobre livros apócrifos, vamos falar sobre os evangelhos de Tomé e lá mais para o final vamos falar sobre a infância de Jesus Cristo. Mas o não menos importante também, que é um dos temas que está ligado e serviria de base para nós, são os testemunhos de Flaviano, né? O não menos importante, temos um dos temas que estão ligados para nós, que são os testemunhos de Flaviano. Já agora eu vou dar as boas-vindas ao nosso convidado Dash. Dash, seja bem-vindo. Obrigado. Como é? Estás muito calmo? Qual é a ideia? Eu não me deste as boas-vindas, te respondi. Boi calmo. Tipo, não é que vai falar da Bíblia como se fosse um livro de história. Ai, Para começar, uma pergunta simples que eu teria para fazer é: quando é que foi que tu ouviste a falar sobre livros apócrifos? livros apócrifos. Não tenho uma memória, né? De que foi no ano X ou ano Y. Foi uma coisa que eu acho que desde pequeno já vinha, né? Já vinha ouvindo falar sobre isso. E porque sempre estive no meio religioso, pessoas que fizeram teologia, exegese, hermenêutica, e sempre falaram sobre isso, sobre alguns livros que estavam fora do cânon bíblico. Então não tenho uma memória tipo, foi no ano X ou no ano Y, é algo que já vem. Mas já passam 5 anos, 10 anos. Passa, desde pequeno, acho que já uns 20, Che, não 25. faz isso. Yeah. E de pequeno? Desde sempre, tipo, desde sempre. Porque eu Oh, saí do mundo religioso com, se não me engano, 8 anos. com Né? 8 anos? Mal Se não me entraste, engano, também 8 já anos. saíste. Tipo, Calma, 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 eu calma. ia por Calma, causa da minha calma, mãe, tá sabendo? A calma, minha mãe. calma, 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 calma. Estou um pouquinho constipado, desculpa, vão ter que me entender, mas como é que se sai do cristianismo com 8 anos? Como? Tipo, nasci, né, em um ambiente religioso, Certo. Pentecoste, Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Gólgota, onde a minha família pertencia. Então, quando a minha mãe ia para a igreja, eu fui muito colado a ela, me levava junto. Mas a partir dos 7, 8 anos já não sentia a necessidade de ir. Porque, epá, eu não sentia o que eles sentiam e, tipo, quando você sabe, a vertente do cristianismo, a vertente Pentecoste é muito ligado à espiritualidade, tá vendo? Ok. E eu, quando via aquelas manifestações espirituais, ficava a rir. Era o que me dava graça, eu via algo Mas espera, não, engraçado calma, calma, ali. calma, calma, calma. Você foi uma criança muito estranha. Ao invés de teres medo, tu, tipo, sentias graça. Yeah, tipo, Tch, yeah, mano, então fazer o quê? Tipo, não faz isso. tipo eu não era religioso, mas ainda tinha crenças, tá vendo? Ainda acreditava, mas só não acreditava naquelas histórias todas que a Bíblia dizia de que cobra falava e outras coisas mais. Tá vendo? Mas ainda tinha aquelas crenças de que existe um Deus, um Criador e outras coisas, e essas coisas Mas com todas. 8 anos, Já, pelo que eu me lembro, uns 8 anos. Não passa disso. Não passa já disso. tinhas consciência de que tudo isso era uma manobra? Não, não tinha consciência de que era manobra, mas só não tinha, tipo, não acreditava nessa história, tá a ver? Não, eu nem pensava que aquilo foi manipulação, que escreveram para isso e para aquilo. Não, Mas eu calma, só. vamos chegar. Vamos. Calma, calma. Se é manipulação, não. Vamos falar mais lá para frente. O que eu quero entender ainda
tipo, como é que um puto de 8 anos mal entrou, sai logo? Tipo, Não, aconteceu desse, alguma coisa de especial que fez com que tu, tipo, deixaste de ir? Tipo, o que que aconteceu? não, epá, pelo que eu me lembro, não tinha nada de especial. Eu mesmo só já não, tipo, isso não faz sentido para mim, estás a ver? Essas histórias Hum, todas. Que existia um Deus, para mim era uma certeza, existia. Mas essas histórias aqui não batem, estás a ver? não E bate. aquelas manifestações todas, pessoas a falarem línguas, a tirarem no chão, lá, para mim era tipo, isso é idiotice, estás a ver? Não me sentia bem naquele meio. E as ruas falavam mais alto, as ruas apoiavam mais, preferia ficar nas ruas. Eh, Che, toma like contigo, mano. Com 8 anos, tu E há já. uns 8 anos. Mas quando me convidavam, né, de vez em quando eu ia, eu acho que até há cerca de 1 ou 2 anos atrás, né, recebi convite e fui, numa boa. Mas qual era o sentimento? Não, é só mesmo para a pessoa não ficar chateada comigo, tá a ver? Foi uma espécie de desafio. Ah, não, você não vai porque tens medo. Epá, você diz que eu tenho medo, então vou, para demonstrar que não tenho medo. Já sei que não vai me acontecer nada lá. Tipo, tu com 9, 10 anos já não te ameaçavam de que não faz isso porque Jesus não vai gostar, porque Deus vai te pôr no inferno, porque tudo isso mesmo já não te acontecia, certo? Não, tinha essas ameaças, né? Tinha essas Hum. ameaças, ainda havia medo do inferno. Mas, epá, fazer o quê? Mesmo assim não Calma, ia. calma. Tu ainda tens medo do inferno? Sim, é o que eu estou a dizer. Eu ainda tinha a crença de que existia um Deus, estás a ver? Só que Certo. muitas das histórias que estavam na Bíblia não faziam sentido, tipo, cobra falar, a jumenta Mas falar. 8 anos, quem que tinha consciência de que cobra fala ou não fala? Ué, 8 anos você sabe que cobra não fala, mano. Não, mano. Tipo, para a nossa fase, 8 anos. Mas nem agora que há internet, uma pesquisa rápida, mas tipo, naquela altura, mano, era muito difícil uma criança ter consciência de que cobra fala ou não fala, ter consciência de que isso é palhaçada ou não é palhaçada. Mas eu, pelo menos, estou surpreso com isso e é a primeira vez que eu ouço alguém a falar que com 8 anos já tinha essa consciência, né? Não, Com 8 tipo, anos tu já lias alguns livros, tirando a Bíblia? não lia nenhum livro. Não Mas é lias o que nenhum eu te livro? disse, tipo, eu cresci num meio religioso e os amigos da minha irmã, entre outros, são pessoas que faziam teologia e sempre tive naquele Ah, meio deles de conversa, estás a ver? ok. E por mais engraçado que seja, entre eles tinha sempre essas dúvidas. Qual é a cobra que falou? Não sei, acho que algumas coisas ficavam na mente. Você sabe, uma criança também. Cobra vai falar, mano. Não, isso é Ah, tudo mentira, pá. Tá a ver? exato, exato. Agora sim Yeah. consigo entender um pouquinho. Mas vamos para o nosso assunto, que é o mais importante, que são os livros apócrifos. Hum, a primeira pergunta seria: o que são livros apócrifos? Porque são livros apócrifos, tá bom. Livros Ou apócrifos. na tua forma de ver, não precisa ser um conceito assim já tão articulado, né? Isso vai depender de como tu vês o livro, o conceito e como tu explicas para as pessoas quando te perguntam ou quando te questionam. Tá bom. Livros apócrifos são livros religiosos, né, que não foram incluídos eh, no cânon oficial da Bíblia. Não foram incluídos por algumas versões, por algumas vertentes do cristianismo também. Não só o cristianismo, até o judaísmo, né? É, tipo, por exemplo, a Igreja Católica e a Ortodoxa têm um cânon. E a Igreja Protestante e o judaísmo também têm outro. Então, para a Igreja Protestante e o judaísmo, alguns livros que são usados pela Igreja Católica e as ortodoxas fazem parte do cânon, não são inspirados, tá a ver? Mas para a Igreja Católica e Ortodoxa são inspirados. Então, aqueles livros que são por volta de, se não me engano, 15 para o protestantismo, né? Esses 15 livros, 15 ou 14 livros que não foram inspirados, que são livros apócrifos, né? Por isso é que não fazem parte do cânon
protestante e judaico. Ok. Neste caso, o termo apócrifo significa mais ou menos o quê? Só para O o termo pessoal que vem em casa apócrifo entender. significa escondido ou de origem duvidosa, né? Escondido ou de origem duvidosa. E o que fez com que esses livros fossem vistos como de origem duvidosa ou então livros não credíveis que é para fazerem parte da Bíblia? O que tinha nesses livros que fez com que fossem afastados? Isso também vai depender muito da vertente que nós estamos aqui a falar. Para o protestantismo, né? Teve alguns De Martinho critérios. Lutero, certo? Diga? De Martinho Lutero, certo? Ou é Sim, Lutero? sim. Disse Lutero ou Lutero? De Martinho Lutero, mas quando teve, né, a separação, não foi só o protestantismo, teve o calvinismo, tantas outras vertentes. E para o cânon, né, normal, praticamente cada vertente fez um cânon diferente, tá a ver? Fez um cânon diferente, mas a mais relevante, né, é o protestantismo. É o protestantismo, né? Daqui estamos a falar. Por exemplo, para o cânon protestante, né? O critério que fez com que muitos livros não fossem canonizados foi primeiro por não estarem dentro do cânon hebraico, né? Que é o cânon dos judeus, né? A Taná. E o segundo é que não havia profetas na época em que esses livros foram escritos. Já explico o porquê. Não foram citados por Jesus ou pelos apóstolos. Havia contradições e erros históricos. E eram doutrinas não ensinadas no resto da Bíblia, né? A questão de que não estavam no cânon hebraico. O judaísmo fechou o seu cânon, né, que é a Taná, por volta do século I depois da Era Comum, né, no Concílio de Jamina. Então, os livros que não faziam parte deste cânon, o protestantismo preferiu não usar, tá a ver? Diferente do catolicismo. O catolicismo usou alguns livros que faziam parte do... Tem um... Deixa eu só ver aqui bem na minha cábula. Sim, sim. Fica à vontade. Não entendi? Fica à vontade. Disse que fica à vontade. Pode ficar à vontade. Consegues me ouvir? Consigo te ouvir. Deixa eu ver. A Septuaginta, lembrei. A Septuaginta é uma versão grega da Bíblia, que era usado por alguns apóstolos, alguns apóstolos dos primeiros séculos. Então, o protestantismo, por ser uma versão grega, né, alguns que falavam grego usavam. O protestantismo preferiu não usar essa versão porque os judeus não canonizaram esses livros, tá a ver? Mas o catolicismo canonizou o que foi chamado deuterocanônico, que é o segundo cânon.